W na panificação? Afinal, o que é isto? Apesar de muitos já terem ouvido falar no índice W, ainda existem uns mitos, umas complicações. Resumindo, o W é como se você comparasse aos cavalos de um carro. Quanto mais cavalos tem o motor, mais potência tem esse carro. O W é a força da farinha. Quanto maior o W, significa que a farinha tem mais força, mais capacidade de absorção de líquidos, mais capacidade de resistência, mais capacidade de tempo de fermentação. Mas qual é a importância do W? E como identificar o W? Quando falamos sobre índice de W, estamos falando sobre o percentual de glúten que tem uma farinha. Isso muda tudo quando falamos de fermentação. Isso porque uma farinha com alto índice de W indica alto percentual de glúten. Por consequência, essa farinha absorverá mais água e a massa crescerá mais lentamente, devido à maior resistência da teia de glúten que se formará. Já um baixo índice W indica uma farinha com baixo percentual de glúten. Neste caso, a farinha absorverá pouca água e a massa crescerá rapidamente, pois o escudo glutinoso permitirá que os gases sejam liberados com maior facilidade. E a massa será mais leve e menos compacta. Mas afinal, o que é melhor? Alto índice W ou baixo índice W? Depende para o que você vai usar a farinha. Isso é muito relativo. Depende qual é o uso. De modo geral, quanto maior o tempo de fermentação da massa, maior será o W requerido, pois o índice W alto indicará que a massa terá melhor capacidade de desenvolver o glúten e reter o dióxido de carbono produzido na fermentação. Por exemplo, uma farinha com W entre 90 e 160 é considerado uma farinha fraca e absorverá até 50% do seu peso em água. Elas são farinhas com proteína e usadas para fazer biscoitos e bolos. Farinhas de força média possuem um W entre 160 a 250 e absorvem cerca de 65 a 70% do seu peso em água. Elas são ótimas para serem usadas na panificação e vão muito bem também no pão francês. A farinha com W entre 250 e 310 são farinhas fortes e absorvem pelo menos 65% do seu peso em água. Elas são ideais para serem usadas em pizzas napolitanas e pães de fermentação natural. É também farinhas especiais com W acima de 310, que absorvem 90% do seu peso em água e são frequentemente misturadas às outras farinhas para aumentar sua força de glúten. É importante dizer que quanto maior a quantidade de água que você põe na sua massa, maior terá que ser a temperatura do seu forno para que essa água seja liberada mais rapidamente do seu pão. Entre aspas, uma dica. Sabe aquele pão embatumado que muitas vezes sai do seu forno? Repara primeiro a quantidade de água que você colocou e a relação da temperatura do forno. Mas vamos voltar lá no W. O índice W é importante para saber como a farinha irá se comportar no preparo de suas receitas, podendo assim alterar a quantidade a ser utilizada em cada preparo. Porém, o índice W é um fator genético e ambiental, dependendo de como o trigo foi plantado e cultivado.
podendo mudar de uma estação para outra. O índice W é tão relevante para o pão francês como para os outros pães na panificação. Hoje, o índice W, ideal para a panificação no Brasil, está entre 190 a 210. Apesar de muita gente discordar, um índice W muito forte na panificação no pão francês costuma trazer muita dor de cabeça, tanto para o padeiro como para o empresário de panificação. Isso porque um índice W muito alto, uma farinha muito forte, ela cria muito atrito na maceira, automaticamente elevando a temperatura da massa, e isso atrapalha muito na qualidade do pão. Hoje, uma farinha balanceada para o mercado, apesar de algumas pessoas ainda discordarem, uma farinha balanceada para o mercado que absorva entre 55% a 60% de água, sendo bem trabalhada, ela não costuma incomodar. Ela costuma te trazer um pão com miolo macio, claro e casca crocante. E muito importante, muita gente não observa isso, mas é importante que essa casca crocante tenha um shelf life, uma durabilidade entre 4 a 6 horas no balcão, para o seu pão não correr o risco de ir para a casa do cliente e ser confundido como um pão velho. Hoje, o padeiro 4.0, depois de testar várias farinhas, ele chegou à conclusão que, para ele trabalhar com as condições climáticas do Brasil e os padeiros que já usaram, aprovaram, ele costuma trabalhar com a farinha do Moinho Vacarias, a Boa Safra.